Essa vai ser uma aula sobre função inversa, então a gente vai entender o que está por trás desse conceito, a gente vai discutir que tipo de função admite a inversa, que relação existe entre o gráfico de uma função e o gráfico da sua inversa e como obter a lei de associação da inversa de uma função. Bem, de maneira bem simples, se você tem uma função f que associa elementos do conjunto A a elementos do conjunto B, com a sua inversa vai fazer o caminho contrário, vai associar elementos do conjunto B a elementos do conjunto A. Então, se você tem um elemento x no conjunto A, está associado a um elemento f de x no conjunto B, a inversa dessa função tem que pegar esse f de x do conjunto B e associar de volta ao x do conjunto A. Tá? Então, você vai ter se g é a inversa da função f, f de g de x é igual a x para todo x pertence ao domínio da função f. Tá? Ou seja, a função g vai ser a inversa da função f e a notação que a gente vai utilizar a partir de agora para indicar a inversa de uma função é f a menos 1. Tá? Tome cuidado com esse símbolo, porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando com um número real, elevar um número real a menos 1 é inverter esse número. Mas o significado não é esse aqui, tá bom? Eu só estou me apropriando desse símbolo que a gente já conhece para indicar a inversa de uma função f, mas já já a gente vai ver como é que a gente determina a lei de associação de uma função f, que não necessariamente trocar de posição numerador com denominador, como a gente faz com números reais. Então, o primeiro exemplo, para que você entenda o conceito, está aí. Ó. Eu tenho o conjunto A, que tem como elementos 0, 1 e 2, conjunto B, que tem como elementos 2, 5 e 8. A função f associa o 0 ao 2. Então, a inversa da função f tem que associar o 2 ao 0. A função f associa o 1 ao 5, então a inversa de f tem que associar o 5 ao 1. Tá? A função f associa o 2 ao 8, então a inversa da f tem que associar o 8 ao 2. Você percebe que a função f faz o caminho contrário da função. Bom, mas aí se eu pegar esse outro exemplo aqui, ó, a função g, tá, de A em B, tá, o conjunto A tem como elementos 1, 2 e 3, o conjunto B tem como elementos o 0 e o 5, e a função g associa todos os elementos do conjunto A ao 0 no conjunto B. Quando eu fosse olhar para a inversa dessa função, bom, se o 1 está associado ao 0, a inversa associaria o 0 ao 1. Se o 2 está associado ao 0, a inversa, o 0 associado ao 2. Se o 3 vai no 0, na inversa, o 0 vai no 3. E aí, quando eu olho para a inversa dessa função, eu vejo que não atende à definição de função. Tá? É porque eu tenho um mesmo elemento no conjunto B associado a vários elementos do conjunto A quando eu tento olhar para G-1. Né? Então, a gente diz que essa função g não admite inversa. Esse exemplo levanta para a gente justamente uma questão que a gente vai responder ao longo dessa aula. Que tipo de função admite inversa? Tá? Já que para essa, por exemplo, eu tive problemas quando eu fui olhar para a inversa dela, bom, nem toda função admite inversa. Então, que tipo de função vai admitir inversa? Bom, então a gente observa que somente funções bijetoras admitem inversa. Somente para funções bijetoras, quando eu olhar para essa aplicação inversa, tá, ela vai ser uma função bem definida. Tá? Ela não vai ter problemas, por exemplo, como que a gente identificou no exemplo anterior. Tá? Então, condição para que uma função admita inversa, a função precisa ser bijetora. Tá? Se você não lembra desse conceito ou não conhece esse conceito, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para a aula sobre classificação das funções. E aí você vai entender o que é uma função bijetora. E a segunda observação, que vai ser fundamental para a gente poder obter a lei de associação da inversa de uma função, é essa daí. Toda vez que eu faço a composição entre uma função f com a sua inversa, ou seja, f a menos 1 de f de x,
ou f de f a menos 1 de x, eu sempre encontro como resultado o próprio elemento x. Tá? E aí, essa função em que cada elemento x está associado a ele mesmo, a gente chama de função identidade. Tá? A função identidade é uma função cuja lei é, sei lá, h de x igual a x. Ou seja, cada elemento x do domínio está associado a ele mesmo, tá? No contradomínio. Então, como obter a lei de associação da inversa de uma função? Então, para os exemplos que seguem, eu vou considerar algumas funções bijetoras, né? Tomar domínios e contradomínios para elas, de modo que elas sejam bijetoras, tá? E aí a gente vai tentar encontrar a lei de associação da inversa delas. A primeira, bem simples, f de x igual a 2x menos 1. Então, a gente já viu que uma propriedade é justamente essa daí. Ó. Toda vez que eu faço a composição entre uma função e a sua inversa, eu tenho como resultado a função identidade. Em outras palavras, f de f a menos 1 de x dá sempre x como resultado. Então eu vou pegar a lei da função f e onde tem x eu vou botar f a menos 1 de x, tá? Para indicar a inversa da função f. Então se a função f tem como lei de associação 2x menos 1, então colocando no lugar do x f a menos 1 de x, eu vou ficar com 2 que multiplica f a menos 1 de x, menos 1 é igual a x. Então, vou pegar essa expressão e vou isolar esse f a menos 1 de x. Então, eu somei um dos dois lados, tá, aos dois membros, né? Eu dividi por 2 os dois membros e fiquei com f a menos 1 de x igual a x mais 1 sobre 2. Essa é a lei de associação da inversa da função f. Então, exemplo da letra B, considera essa função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2. A gente vai tomar aí, ó, domínio e contradomínio para ela, de modo que ela seja bijetora, para que ela admita a inversa. E aí, a propriedade fundamental que a gente vai usar para encontrar a lei de associação da inversa dessa função é essa daí, ó. Toda vez que eu faço a composição entre uma função e a sua inversa, isso dá como resultado a função identidade, ou seja, f de f a menos 1 de x é igual a x. Então, eu vou pegar a função f, no lugar do x eu vou colocar f a menos 1 de x e vou substituir aí, ó, f a menos 1 de x mais 1 sobre f a menos 1 de x menos 2 igual a x. Então, vou trabalhar com essa expressão com o intuito de isolar esse f a menos 1 de x, que com isso eu vou obter a lei da inversa dessa função. Então, o termo que estava lá na parte de baixo eu passei para a direita multiplicando, fiquei com f a menos 1 de x mais 1 é igual a x que multiplica f a menos 1 de x menos 2x. Tá? Então, os termos que tem aí o f a menos 1 de x eu vou deixar à esquerda. E aí os que não tem eu vou deixar à direita. Fiquei com f a menos 1 de x menos x que multiplica f a menos 1 de x igual a menos 2x menos 1. Tá? Esse f a menos 1 de x eu vou colocar ele em evidência, aparece ali aquele 1 menos x multiplicando ele, e esse termo que está multiplicando eu vou colocar à direita dividindo, né? Então eu vou ficar com f a menos 1 de x igual a menos 2x menos 1 sobre 1 menos x. Essa é a lei de associação da inversa de uma função, f. Para finalizar essa aula, a gente vai perceber a relação que existe entre o gráfico de uma função e o gráfico da sua inversa. A gente sabe que se uma função f pega um elemento a e associa um elemento b, a inversa dela tem que fazer o caminho contrário, pegar um elemento b e associar ao elemento a. Então, o par ordenado AB está no gráfico da função f. O par ordenado BA vai estar no gráfico da inversa de f. Tá? Quando a gente faz essa troca de posições entre as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, a gente faz uma simetria com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, com relação à reta de equação y igual a x. Tá? Então, essa é a relação que existe entre o gráfico de uma função f e o gráfico da sua inversa. Eles são simétricos com relação à reta de equação y igual a x, como você consegue observar aí na figura ao lado, tá bom? Então, toda vez que você tem o gráfico de uma função f,
simétrico dessa curva com relação à reta de equação y igual a x vai ser o gráfico da inversa dessa função.